Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Baby Filmes Podcast. Aqui você vai encontrar bastidores, histórias e profissionais que fazem a festa infantil acontecer. A convidada de hoje, alguns conhecem como Priscila, mas a maioria conhece ela como Tia Priê. Então, aê, bora fazer festa! Então, Priê, eu quero te agradecer por ter dedicado esse tempinho aqui na tua agenda, né, para vir conversar comigo, trocar uma ideia. E desde o primeiro momento eu pensei, quem eu vou convidar para ser a primeira pessoa a estar aqui no podcast? Eu pensei, cara, tem que ser a Priê. A gringa falante. E por quê? Um dos maiores motivos é que a gente sabe que a Ana Violeta vem aí, né? E a qualquer momento ela pode resolver chegar, e se eu perdesse essa oportunidade, depois eu sei que tu vai tirar alguns dias exclusivos só com ela, então vai ser muito mais difícil, né? Então, muito obrigado por estar aqui. Bom, eu fiquei muito feliz com o teu convite e achei sensacional. Como eu comentei contigo quando me chamou a primeira vez, já era de costume quando a gente faz alguns cafés para falar sobre festa com as parceiras, né, que eu trabalho, às vezes encontros semanais, conforme a demanda de festas. Eu disse para ti, Cris, isso vai dar muito certo, vai ser muito legal. Porque as mães que planejam fazer festa, elas vão acompanhando ali, né, os nossos stories, toda a rotina do fazer a festa, e vão criando, imaginando situações até chegar à festa ideal do seu filho. Então, imagina trazendo esses conteúdos que a gente conversa pelos bastidores, que às vezes a gente conversa quando se encontra fora da festa, né, das dificuldades que a gente tem, das facilidades de criar a festa, de envolver todos os profissionais, né? De tudo que a gente precisa para fazer uma festa infantil de sucesso. Então, imagine esse conteúdo rolando, as mães, né, cada vez mais interessadas, vão se sentir também seguras em conhecendo esses profissionais que trabalham no setor da festa infantil. Eu achei, assim, sensacional a tua ideia. Que legal, que bom que tu gostou. Agradeço muito o convite e me sinto lisonjeada em começar. Um pouquinho com vergonha, né? Mas a gente vai lá. Mas é uma novidade para nós todos, né? Mas eu acho também que estava no momento de fazer algo a mais, né? Além de ir somente lá executar o trabalho, né? Fazer algo que a gente possa levar informação, né? Para as mamães, principalmente para as mamães, né? Que é o público que nos procura, né? Tem alguns papais, mas são as exceções, né? Então, eu achei que estava no momento e fico muito feliz mesmo. Mas, Pri, eu sou um cara muito curioso. Vamos lá. Muito mesmo. Então, assim, antes da gente falar em trabalho, eu queria queria saber um pouco da tua história, né? Da tua infância. Como que foi a Pri, depois ela se transformou em Priê? Como que era lá na tua família? Vocês costumavam comemorar os aniversários? Como que era? Olha, acho que dá um livro se eu for escrever. Eu venho de uma família muito afetiva. Nós amamos fazer festa. Bem, na verdade, tudo vira festa, né? E uma das memórias mais bonitas que eu tenho, assim, foi quando a minha mãe me ensinou a fazer um bolo de morango, né? E esse bolo de morango, sempre que eu posso, nos meus aniversários e nos aniversários da nossa família, a gente refaz essa receita. Agora, melhorada, né? Porque nós estamos grandes. Um monte de mulher reunida, cozinhando ali, todo mundo junto. E eu nunca vou esquecer também, teve uma situação que a gente organizou uma festa, eu acredito que foi de 8 anos da minha irmã, num salão de um condomínio, de uma amiga. E sabe aqueles mesões, assim, a gente pegava papel dupla face, encrespava o papel crepom, né? A fita dupla face, encrespava papel crepom, e fomos em diversas papelarias para comprar aquela folha furta-cor para dar o efeito de fundo do mar, já que o tema era Pequena Sereia. Isso há quantos anos atrás? Há quantos anos atrás, né? Eu tô aí beirando os 40, então acho que uns 32 anos atrás. Uns 30 e poucos anos atrás. E essa tendência, ela tá voltando, né? O fazer manual, o envolver a família. Então, a gente busca, né, nessas memórias afetivas, o que a gente pode trazer para a decoração infantil hoje, que é o meu trabalho.
que depois de uma mudança aí de profissão, que a Tia Priê não nasceu decoradora, né? Eu sou engenheira florestal por formação. Ó, tá aí uma coisa que eu não imaginava e aposto que a maioria do pessoal aí também não sabia. Eu fui professora universitária, né? Minha primeira formação foi em engenharia florestal. Continuei os estudos, fiz mestrado, doutorado. E a minha profissão era professora, né? Fui professora universitária por bons anos, por isso que eu sou tão falante assim. E a partir do nascimento do Teodoro, depois a função da pandemia, né? Que mudou a vida de todo mundo. Aquele ano bem intenso. Sim. Eu senti necessidade de mudança. Queria mais tempo com meu filho, eu queria retornar, porque eu não morava em Santa Maria. Eu morava em Manaus, né, onde eu fui continuar os estudos. Tive o Teodoro lá, que é o meu primeiro filho, que tem 7 anos hoje. Bem longe, né? Bem longinho. Com culturas totalmente diferentes. Totalmente diferente. E aí eu senti necessidade de voltar. E aí, para voltar, poxa, mas o que eu vou fazer? Né? Dentro do meu trabalho hoje... Tem mercado para eu trabalhar lá, já que eu sou professora, né? Sim. Em quais universidades eu poderia trabalhar? Uhum. E a decoração sempre fez parte da minha vida. E aí eu te conto, tipo, organizei os 15 anos da minha irmã, da mais nova, da Isadora. Aí depois a formatura da minha irmã Luana. A minha formatura, eu era presidente de comissão. O meu casamento... Meio tu fez um pouco de tudo, assim... A decoração, ela já estava presente na minha vida e eu não percebia como uma forma profissional, né? Eu não Era algo que tu gostava, mas ainda não tinha despertado a questão assim, olha, eu posso viver disso, eu posso... Não, nem passava pela minha cabeça, porque o meu objetivo era ser professora, daqui a pouco até reitora de uma universidade. Sim, isso tu chegou a pensar. Claro, a gente sempre pensa. Mas, daí com a pandemia, eu comecei a ir à maternidade, né? Sim. Porque eu tinha uma criança de 1 ano ali, e foi um pouquinho antes da pandemia iniciar. Eu comecei com pacotes de locação. Né? Então, eu criava pacotes... Que é o famoso Pega e Monte. Pega e Monte. Hoje, o famoso Pega e Monte. Eu tinha pacotes de 3 tamanhos, onde as mães escolhiam ali o tema. E eu dava suporte, né, técnico para ela criar e elaborar uma decoração afetiva, onde ela pudesse trazer os detalhes afetivos, né? Por exemplo, um personagem que a criança gosta. Sim. Né, as cores, tinha a possibilidade de levar o balão pronto ou a mãe fazer o balão. E isso foi aumentando, né? Aí, com a chegada do meu sobrinho, a gente montou uma pocket, que foi pro mêsversário, junto com chá de fralda, porque minha irmã ficou... Pocket é uma mini decoração. Mini decoração, pequenininha mesmo, painelzinho de 1 metro ali, para festinha intimista dentro de casa. E foi nossa primeira decoração, com a pipa do vovô, feita em papel, tudo manual. Algo bem artesanal. Bem artesanal, bem familiar, né? Bem afetivo. Trazendo elementos da própria família mesmo. Da própria família, porque meu pai era campeão de empinar pipa, né? Ah, que joia. Quando tinha antigamente os campeonatos ali de pipa. Mesmo? Teve até clubidores, né? Caramba. Era seguido esses campeonatos. Campeonato de pipa. Campeonato de pipa. De rolimão eu sabia que existia, mas de pipa não. De pipa tem também. Tem aqueles outros em formato de caixão ali, tudo ele Sim, fazia. sim. Que joia. E aí foi uma... E isso eu tava em Manaus, coordenando ali, e eu nunca vou me esquecer que foi uma das primeiras vezes que a gente fez uma composição de cores. A gente utilizou ali o laranja com o azul turquesa. Então, foi uma decoração, assim, tão bonita, porque teve um contraste bonito de cores, né? E chamativo pelos elementos criativos, né? Pelo manual, pelo feito à mão. E algo, então, que lembrava a infância do avô, né? Então, as coisas foram se moldando naquele primeiro ano dos pacotes de locação. E após a pandemia, eu senti necessidade de retornar, de voltar para o Rio Grande do Sul. E este pequeno negócio me impulsionou, então, e eu assumi as decorações. E comecei em dezembro de 2021, quando meu gurizinho estava prestes a fazer ali 3 aninhos. Eu voltei e digo, agora eu vou fazer dar certo e vou viver de festa. Né? Aí larguei a docência,
Foi um pequeno luto. É uma decisão bem... Foi uma decisão, assim, difícil, bem né? difícil para mim, para os meus pais também, né? Porque, de alguma forma, ali tu tinha uma estabilidade, sabia que, né, todo mês teu salário estava lá, outros benefícios, alguma outra segurança, né? Então, tu tomar uma decisão dessa para viver de forma autônoma, né, de empreender... Não é para todo mundo, Não, né? não foi fácil. Não foi um período fácil. Eu amo estar em sala de aula, tanto que já proporcionei um evento, um workshop sobre tendências, justamente para falar um pouquinho do que eu estudo hoje, que é sobre festa, né? Eu digo que eu vivi um período de luto ali, da antiga Priscila para a atual Priscila, né, como profissional, e fui me reescrevendo, né? Me reencontrando e reorganizando as ideias, porque além de ser decoradora de festa, não é somente o momento de tu decorar, né? Tu tem o atendimento, tem todo aquela mãe, um processo por trás. Tem todo o processo por trás. Tu tem que ser ouvido. Eu ia te perguntar, vou te perguntar, né? Se tu lembra, se depois que tu tomou essa decisão e voltou para Santa Maria, decidiu viver da decoração e viver a decoração, né? Porque eu também acho que dá para viver esses dois mundos, né? Sim. Viver da decoração e viver a decoração. Que eu acho que quando tu vive a decoração, tu coloca algo além do automático, né? Tu coloca teu coração ali, a tua alma, né? A tua força, teu pensamento, tudo aquilo ali. E tu faz também como se fosse para ti aquilo, né? Que tu tá entregando para um cliente, né? E o que eu queria te perguntar é o seguinte: hoje, né, nessa era assim da tecnologia, da rede social, a gente vê as fotos das decorações, né? Aquelas grandes decorações, vários elementos, um monte de coisa que enche os olhos. Surreal. Tem festas, né, surreais, né? E às vezes a gente que é leigo, que não entende, né, de todo esse processo que tu estava falando, que não é somente ter uma mesa e colocar os utensílios, objetos ali, né? Tem todo um processo de produção até chegar naquele resultado. Como que tu vê isso? Tu sabe que eu acredito muito, assim, desde que eu comecei a vender, a viver de festa, eu atraio clientes que confiam no estilo Prié de fazer festa, como eu falo, né? Eu entrego cenários com o meu coração, com minha alma ali, eu estudo, eu me dedico para cada tema, para cada desafio que a mãe traz. E um dos desafios é o orçamento, né? Às vezes as referências que as mães trazem de festas grandiosas, nem tudo a gente consegue fazer com um orçamento pré-estipulado, ou que elas estejam disponíveis a pagar para aquele cenário, né? Sim. Um cenário de 4 metros, um cenário de 6 metros. Então, eu tento passar essa confiança para a mãe em dizer que é possível chegarmos à tua referência, mas igual não fica. Até mesmo porque é plágio, é cópia, né? Nós não podemos fazer uma cópia. Claro. E eu já tenho a minha essência de fazer festa, a minha forma de fazer festa, os elementos, o estilo de mobiliário que a gente vai atualizando, a cada ano vai atualizando. E eu digo que eu sou uma eterna estudante, né? Todo início de ano eu dedico ali um mês de finalzinho de janeiro, né? Quando passa as datas comemorativas, até início de março, dá uns 2 meses de estudo, onde eu estou buscando referências para ir modificando e trazendo propostas diferentes para o próximo ano. E essas referências... Porque as clientes voltam, né? Sim. E aí as clientes de um aninho, que já planejam no ano seguinte o segundo aninho, e eu preciso estar sempre modificando e trazendo propostas diferentes. Claro, diferente. Né? E essas referências, elas vêm somente do universo infantil? Não. Isso eu tenho como característica, né? Eu dificilmente analiso festas de outras decoradoras. Interessante. Tá?
Uma das minhas primeiras pesquisas, assim, lá finalzinho de dezembro. Qual vai ser a cor tendência para o ano seguinte? Que joia. Né? E aí, só que a gente tem vários setores, né? Tem a marca de tinta, tem a parte da moda de vestuário, tem a parte de mobiliário para designer de interiores, a parte da arquitetura, né? Então, eu vou fazendo esse compilado, vou fazendo as minhas anotações, né? Mas Pri, festa infantil, ela tem que ser colorida, ela tem que ser bonita, né? O ano hoje trouxe como tendência, o ano 2026 trouxe como tendência o branco. O branco? O branco, um tom de branco. Eu disse, não, gente, mas não é porque é tendência que eu vou fazer festa branca, né? Eu vou trazer, então, talvez a elegância do branco, vou sugerir a elegância do branco em algum detalhe dessa festa. Senão vai ficar uma coisa meio Gasparzinho, né? Exatamente, não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é trazer alegria, trazer vida para aquela festa infantil. Mas aí, o que eu quero te dizer com isso é que a gente precisa interpretar a tendência, interpretar o que está na moda. E às vezes o que está na moda não te serve, né? Não é o teu estilo. É como se fosse uma roupa, que às vezes a gente vê no outro, mas em nós não... Não dá legal, não dá bom. E a mesma coisa para decoração infantil, né? Às vezes a gente vê casamentos luxuosos, um mobiliário luxuoso do casamento, que para uma festa infantil não cabe nem em proporção, nem em tamanho. Então a gente tem que ter esse cuidado e o limite... Porque eu acho que a elegância, ela tá ali, naquele limite da proporção, do equilíbrio, da harmonia. E por incrível que pareça, vai desde o vestuário dos pais no dia da festa. Como assim? A roupa do aniversariante, o equilíbrio de cores que o pai tá utilizando, se ele tá usando uma estampa, a mãe tá usando uma roupa. Uma coisa conversando com a outra. Uma coisa conversando com a outra, né? Então... Um dos diferenciais, assim, do meu trabalho, que eu percebo, e as mamães já me conhecem, elas já dizem, Pri, o que tu acha? Tu tem alguma sugestão, paleta de cores que eu possa estar utilizando para ficar bonito na fotografia? Tua pergunta. Sim. A importância da fotografia, da filmagem. Então, já começa ali. Para uma filmagem bonita, né? Além do efeito bonito, do contraste de cores, a roupa que os pais vão estar utilizando, a roupa do aniversariante... E lembrando a tua pergunta, né? A importância de ter registro dos momentos. A festa, na maioria das vezes, tem duração de 4 horas. E nós, como mães, estamos ativas na festa, a gente não vê os detalhes que acontecem. É verdade. Né? Então, se tu não tem uma filmagem com uma pessoa preparada para estar ali... colhendo aqueles pequenos detalhes, aquele abraço gostoso, talvez de um parente que veio de longe para celebrar aquela festa, sabe? Tu perde aquele momento. E perdeu nunca mais. Eu gosto de dar o enfoque sempre na festa de 1 aninho, né? Que, principalmente a mãe, que passou por um ano, assim, de... transformação, né? Porque o aniversário de 1 ano de um filho eu sobrevivi. É verdade. E eu acho que depois do parto, né? Depois do parto, que o bebê vai para casa, eu não sou mãe, mas eu imagino que seja assim. Agora, já é aquele pensamento do 1 aninho. É isso aí. Da festa. Isso aí. Vai completar 1 aninho. Como é que vai ser? Olha... Eu acho que já é meio automático, né? A Ana não nasceu ainda, tá para nascer... E a minha mãe me disse ontem, filha, quem sabe a gente faz um chá da tarde, né? Tipo Brigitte, Brigitte Tom. E eu, mãe, a menina nem nasceu ainda, tem um batizado, dá um tempo aí. Então, a gente vai criando essa expectativa, vai sonhando, né? E eu acho que é um momento tão emotivo, principalmente para a mãe. E não que o pai não abdique do seu tempo, da sua transformação, porque o pai também se transforma. Claro. A família se transforma, né? Num aninho ali de vida da criança. Mas quem sonha mesmo é a mãe, né? É a mãe. Isso eu ia te perguntar, assim. É a mãe. Hoje, como que é quando a mãe vem falar contigo, alguns pais, eles participam desse processo de criação, a maioria ainda não. Como é que tá hoje isso? Porque a gente sabe que a paternidade ela também mudou muito, mudou para melhor, né?
Hoje em dia os pais são muito mais presentes, alguns não, mas a maioria sim. E como que é esse processo também? Eles participam? Eu tive alguns casos assim que a voz era paterna. Já tive algumas festas que a voz era paterna. Não, eu e minha esposa, a gente chegou no consenso que a gente quer desta e desta forma, a gente quer esses elementos, esse tema. E parece ser, assim, uma festa mais... parece engessada, né? Quando é o pai, assim. Tipo, eu quero isso. Já tá tudo definido a forma como ele quer. Eu acho que eu seria assim também. Não nego. Né? E a mãe, ela é mais emoção, sabe? Ela é mais carinho, mais emoção, detalhes, é mais senhadora. Detalhes, né? Tem muito mais detalhe. Tem alguns pais que participam dessa parte do detalhe. Que uma das características das minhas mesas é contar história através de doces afetivos, né? E aí eu mando sempre um questionário para a família, né? E uma das perguntas é pro papai responder ali, sabe? Que joia. Força o pai a participar. Força o pai a participar naquele momento. Para que ele veja lá no dia, isso aqui foi eu que falei. Olha aqui, filho, né? Nossa memória, né? E passa tão rápido que às vezes que depois, na fase dos 2 anos, dos 3 anos, o pai nem vai lembrar daquele momento que foi tão importante num aninho. Com certeza. E aí o registro fotográfico... Volta ali de novo nessa parte, né? Volta ali de novo, né? Volta o registro fotográfico, volta a filmagem daqueles detalhes da mesa que foi tão sonhada, que foram importantes naquele primeiro ano. Sabe que quando eu chego na festa, a primeira coisa que eu faço é a filmagem da decoração, né? Porque eu gasto um tempo ali, dedico um tempo ali, porque eu entendo, eu penso assim, poxa, a mãe, os pais, eles estão investindo, né, em tudo isso. E eu não mostrar cada detalhe, eu não registrar cada detalhe, né, com dedicação, pegar aquela frasezinha lá no biscoitinho. Que naquele momento foi muito importante. Então, né? é algo assim, se eu não fizer isso, eu não vou estar valorizando, né, todo aquele sonho, o planejamento, tudo aquilo. Como eu digo, a festa, ela dura 4 horas. Só que o teu planejamento, que às vezes começa com 3 meses de antecedência, né? Nos 2 meses ali, a elaboração da identidade, de enviar os convites para o pessoal que mora longe. Então, tu vai sonhando, tu vai planejando aquele tempo, né? E chega ali na festa, às vezes as mães não têm tempo de ver os detalhes, porque elas estão abraçando, recepcionando os convidados, né? O nenê, principalmente festa de 1 aninho, já meio acha estranho aquele monte de gente reunida, estranho o pessoal. Então, vai acontecendo que esse registro é importante para aquilo que ela não conseguiu. A gente falando sobre isso, sobre todo esse planejamento, e eu confesso uma coisa para ti. Eu muitas vezes chegava nas festas, e via aquelas decorações, e a gente tem aquela curiosidade. Quanto custou essa decoração? Daí a gente conversa com um, conversa com outro, e a gente chega mais ou menos, um passa uma informação, outro passa outra, olha, isso aqui é mais ou menos tanto, isso aqui é mais ou menos tanto. Aí pensava assim, poxa vida, o meu trabalho, que é o que vai ficar para sempre, me pagam bem menos, sabe? Mas a gente conversando aqui, é legal que isso desmistifica muita coisa, né? Com certeza. Que achismos, coisas que a gente, profissional de outra área da festa infantil, às vezes a gente acha do colega lá tal coisa, mas não é. E vendo tu falar, ouvindo, toda essa questão do planejamento, né? Isso envolve tempo, né? Envolve estudo, como tu falou. Investimento. Dinheiro. Né? Investimento. Horas de trato com o cliente. Pensando, atendendo. Entendendo o que o cliente quer. E o que eu imagino, assim, parando para pensar realmente que não é só aquilo que nós falamos lá no início. Coloca uma mesa, traz todos os objetos, coloca em cima. Não, tem todo um processo, todo um negócio por trás que não é de um dia, né? Não. Eu imagino que tu fique dias em função para te ter uma ideia, eu já estou em tratativas com uma mãe que está com a criança de 3 meses e meio para a festa de 1 aninho lá em novembro. Ela já está com o objetivo dela traçado, né?
trazendo referências, sonhando, planejando, procurando fornecedores. E o teu WhatsApp não para. E o meu WhatsApp não para. E aí eu tenho as demandas da semana, as demandas do mês, as demandas daqui 2 meses, que é quando a gente dá o start ali para elaboração de convite, identidade visual das festas lá de maio, e vai rodando. E tem, no meio disso, tem a família. No meio disso tem a família, tem o filho primogênito, tem o maridão, né? Tem a vida pessoal. E como que tu faz para conciliar isso? Tu tem, assim, alguma coisa? Como é que tu... Ou tu tem dias que tu já pensou assim, eu vou largar isso? Olha, eu sou tão apaixonada por isso, por fazer festa, que ainda não me ocorreu pela cabeça. É mesmo. Sabe? Na verdade, eu já tive, assim, talvez 2 ou 3 experiências que me fez refletir e me ensinou a colocar limites. Né? Limites da forma com que eu aceito ser tratada, recebida, né? Então, por exemplo, eu sei que às vezes as mães não têm muito tempo para falar em horário comercial, que seria o ideal. Né? Às vezes a criança ou está no trabalho, a criança chega da creche e dá ali, faz a janta, a criança vai dormir e ela tem a parte da noite. Agora, me enviar mensagem 2 da manhã, com ali os pontos de interrogação. E aí, não vai me responder? Eu vou te responder, mas assim que eu puder, que eu estiver disponível e tá tudo certo, né? Hoje eu entendo isso, né? Já fazem aí 4 anos que eu assumi as montagens do Priê. Então, quando tu vê uma mensagem ali que passou do horário limite, tu já não fica mais tão nervosa. Não fico nervosa. Assim que eu estiver disponível, que eu estiver com condições, que eu estiver bem para responder, eu vou responder. Porque eu acho também, assim, que quando a gente inicia numa determinada função, profissão, principalmente como autônomo, a gente tem essa ansiedade de responder logo, né? Responder logo para não perder o cliente. Eu não vou deixar o meu cliente esperando. Exatamente. Né? Só que aí, assim, né, Cris, a gente tem que pensar no tipo de cliente que tu quer, né? E eu busco clientes respeitosos, clientes que confiam no meu trabalho, que sabem que vai dar certo, que eu estou disponível, sim. Para a gente fazer uma festa linda, né? Que eu quero, sim, conhecer o objetivo, qual história ela quer contar, mas colocando os meus limites. Claro, né? Não esquecendo também que tu tem, né, uma família. Exatamente. Né? Tu precisa ter E, inclusive, e o setor de festas é um ser humano, né? Inclusive que a gente, né, como profissional de festa, precisa estar com a mente boa para chegar lá no dia e fazer aquilo, realizar aquilo que o cliente estava esperando, né? E se sentir seguro de que está fazendo um bom trabalho, Sim, né? eu costumo dizer para minhas clientes, hoje sim, graças a Deus, a maioria das minhas clientes são pessoas muito tranquilas, que já me conhecem ou pela rede social, ou foi indicação do salão, da decoradora, de algum outro profissional. Então, são pessoas que chegam com mais tranquilidade. Mas eu já tive clientes assim que ansiosas ao extremo de ficar desconfiada de que eu não vou aparecer na festa. Ou vai se atrasar. Ou que eu, depois que eu fazer a filmagem, eu não vou entregar o vídeo. Então, já tive algumas assim que acaba estressando a gente também, né? Causando um desgaste, né? Sim, às vezes sem necessidade. Claro. Mas que também com o decorrer do tempo foi se alinhando assim e o padrão de clientes mais tranquilos, eles começaram a chegar, né? É que é a segurança, né? Hoje, a maior parte, assim, de procura de pedidos de orçamento vem da indicação de clientes que já fizeram festa comigo, né? Então, às vezes, elas nem conhecem o meu trabalho. Sim. O meu trabalho, eu digo, num portfólio ou eu não tenho catálogo, porque eu não gosto de mandar um catálogo. Sim. Porque eu trabalho com festas afetivas, festas únicas. Né? E ali as plataformas digitais, como eu digo, e eu utilizo bastante o Instagram, aonde no feed eu posto os momentos mais bonitos e eu tento sempre postar fotos profissionais, vídeos profissionais, né? Para a cliente ver a importância, inclusive, desse resultado profissional. Só que às vezes as clientes, elas ainda nem conhecem o meu perfil.
Elas vêm me pedir orçamento porque participaram de uma festa, Uhum, viram o né? resultado Aham. bonito daquela festa e querem conhecer o meu trabalho. A partir daí que eu indico a página ali para E- elas estarem conhecendo, E essas né? clientes, assim, na grande maioria, elas acabam te conhecendo pessoalmente nas semanas, assim, próximo da festa? Assim, olha, eu já tive diversas situações. Tem clientes que a gente nem se conhece pessoalmente, Só no dia lá. só no dia. Uhum. E às vezes, dependendo do horário da festa ou da minha agenda, não Uhum. bate o horário Não de bate o horário. chegada da cliente, Claro. quando eu estou entregando Uhum. ali. Então, eu vou conhecer depois Uhum. a cliente, né? Sim. Ou na entrega de algum material personalizado, Uhum. após festa. Porque dependendo da festa, eu entrego o material, né? Claro. Um painel, Sim. um personagem, eu entrego para cliente aquele material. Mas tem clientes que, devido à demanda, a gente faz visita técnica, faz Claro, reuniões, professor. né? Teve uma festa assim que era para um número bem alto Uhum. de convidados. A gente fez 3 reuniões, um planejamento com bastante antecedência, 6 meses de antecedência ali. Então, a cada 2 meses a gente fez uma reunião para ir afinando aqueles detalhes e, né, Claro. transformar a expectativa da cliente em festa, Sim. mais próximo daquilo que Para que ela chegue lá no esperava, né? dia. Uma coisa que eu sempre digo assim para as clientes, né? Quando elas contratam bons profissionais, elas, né, a família, eles vão chegar na festa e eles vão curtir a festa. Exatamente. Eles não Sem vão perrengue. precisar ficar preocupados se o garçom está servindo, se a chegou no decoradora horário. colocou o arco de balão X, Aham. se o fotógrafo veio, se o videomaker está gravando isso a aí. avó, a Tá tia. tudo. A cliente né? chega e a festa tá pronta, A né? importância, né, Pri, da pessoa buscar bons profissionais, boas referências, né? Referências, é o E que eu eu acho digo assim, ó, sempre. aqui na nossa cidade, aqui em Santa Maria, tem bons profissionais, né? Eu acho que tem profissionais bons em todas as áreas que precisa para uma festa infantil. E não são poucas, né? E não são poucas, né? Não são poucas, porque a decoração é max, né? A partir da decoração, elas me pedem muitas indicações, né? A partir da decoração, e às vezes elas não têm o local. Elas me chamam, tipo, Pri, eu quero o orçamento de uma decoração. E aí, como é que a gente começa? Como é que eu vou orçar? Eu preciso entender, né? Claro. Que horário vai ser a festa, qual a data da festa, qual é o número de convidados, o que ela espera da festa, o que ela vai oferecer de comida, de bebida, para ver que tipo de fornecedor de buffet infantil, de salgado, de doce, de bolo, o que tu vai ali indicar, né? E muitas vezes é necessário uma assessoria. Isso que eu ia falar. Isso é muito importante. Isso é bem legal, assim, porque a tua área, né, da decoração, ela proporciona também outros braços ali, né, que é a assessoria. Eu digo assim, a decoradores, donos de salão de festa, eles têm o poder, assim, né, a palavra deles, quando eles indicam um profissional para um cliente, tem muito peso. É a referência, né? Tem muito de peso, né? comprometimento, Exatamente. de responsabilidade, de entrega. Por isso que eu procuro sempre manter um bom relacionamento com todos, né? Isso é importante, né? Porque, assim, eu sou muito grato ao pessoal de festas aqui da cidade Não, que, eu digo, que me indicam muito. E fazer jus à referência, né? Me indicam entregar bastante. no tempo certo. Sim, aquilo isso. que foi contratado. O cumprir com o que promete, né? Isso aí. Isso é o mais importante. Mas, Priê, eu queria também ouvir de ti, nem tudo são flores, né? Nesse mundo. Tu vai lá, monta uma decoração extraordinária de cinema, mas e os bastidores? Ninguém vê, né? O que dá certo tá ali, tá tudo bonito. Chegou, a família chegou, tá tudo lá. Mas e o que não dá certo às vezes, ou não dá certo num momento, mas que tu tem que, né, dar aquele jeitinho brasileiro, se virar nos 30 ali. Tu sabe, Cris, que quando chega o final de semana, dependendo do final de semana de festa,
Agora, por exemplo, assim, dia 2 de maio, a gente tem um feriadão, né, do dia 1º ali. Então, a busca por essa data, ela tá enorme. Uhum. Então, às vezes, esse final de semana, a gente tem um número maior de festas, né, porque possibilita convidar as pessoas de outros lugares. Mas o que eu quero te dizer com isso? Puxar, né, que a gente tem mais de uma festa no dia e precisa entregar a festa no horário certo. Sim. Tá? Aí eu vou te contar o que aconteceu uma vez comigo. Eu tinha 2 festas de 1 aninho, 2 festas grandes. Uma num clube fechado da cidade, que tem uma escadaria enorme. E outro num ambiente... Quem é de Santa Maria vai saber que clube é. Não vamos fazer propaganda aqui. Tem uma escadaria enorme, assim. E a outra festa num ambiente aberto. Numa chácara, num ambiente bem legal. O problema é que aquele dia tava chovendo, tava úmido, sabe? E eu precisava entregar as 2 festas no horário combinado, né? E aí eu cheguei primeiro para finalizar. Para finalizar, já estava tudo encaminhado, as 2 mais ou menos encaminhado. E eu cheguei para finalizar a festa do ambiente fechado, do salão de festas. Aí vai eu, diva, subindo aquela escadaria. E eu não vi um degrau. Eu caí um tombo cinematográfico. Eu caí um tombo, assim, ó, que tu não faz ideia. Era um bolo de 2 andares. Caramba. Todo personalizado. Todo personalizado na identidade visual da Isso festa. quase chegando no último degrau. Não, assim, ó... No início. Não, eu tava na metade da escadaria. Meu Deus. Eu dei uma recuada, sabe? Fiquei com a lateral aqui toda roxa, mas segurei o bolo, Segurou o bolo. Segurei o bolo. Não desmoronou em nenhum segundo andar? Deu uma... A tampa deu uma amassadinha na vela. Porque era uma vela, né? Uma vela ali... tendência, com canudinho, com lacinho. Que legal. E aí, a minha outra parceira estava chegando para fazer a entrega da papelaria personalizada. E ela me viu sentada e disse: o que houve, Pri? E eu, amiga, eu caí e eu derrubei o bolo. E eu tô com medo de abrir a caixa. Ele tava na caixa. Ele tava numa caixa preparada ali pro transporte. Eu não vi, eu não abri. Eu tava imaginando o bolo na tua mão ao ar livre. Numa assim. caixa de papel durinha, com a base durinha, assim, com visor de acetato, só que tava pro outro lado. E eu subi naquele nervosismo, eu tinha que terminar aquela festa em 30 minutos para ir correndo para outra, que era o ar livre, né? E começava, eu acho que... Tipo, uma começava 4h30 e outra 5h30. Tinha uma diferença de horário entre uma e outra. E aí eu digo, gente, o que eu vou fazer? E esse bolo? Aí eu disse, amiga, por favor, abre essa caixa e vê se tá tudo ok com o bolo. Primeira coisa, né? Primeira coisa. Para ver se vai dar tempo, se em 1 hora a gente tem como consertar esse bolo. O bolo estava intacto. Cara, o bolo tava um milagre. Intacto. Não, o meu corpo todo roxo, né? Sim. Doía tudo, porque eu fui quicando nos degraus, assim, né? Nos degraus. E aí eu digo, amiga, tá. Daí eu abri aquele bolo e a vela era comprida, sabe? Com aquela vela paviozinho, assim. Eu digo, gente, cadê a vela? Eu vou ter que ir lá, será que tem alguma loja aberta? Eu vou ter que comprar uma vela para repor essa vela. E aí eu liguei para a confeiteira. Depois, né, de pensar assim, botei o bolo no lugar, olhei, não tinha nada amassado. E daí eu disse, amiga, tu botou vela, cadê a vela disso daqui? E ela, calma, pega uma coisinha compridinha e tira o canudo e debaixo para cima tu vai empurrar a velinha e tá tudo certo. O que tinha amassado. Ainda bem que dava para fazer isso. Ai, aquele dia foi um sufoco. E foi um dia que eu estava preparada para fazer a recepção, para recepcionar a família. Né? Eu queria ver a chegada da família. Sim. Então, eu tinha me arrumado, eu tinha feito uma make ali, tinha tempo hábil para eu me... Largar o bolo e esperar a família. Largar o bolo, esperar a família e ir lá finalizar a outra festa. E aí eu digo, meu Deus, não, eu tô com a adrenalina tão alta que eu vou ir lá finalizar e volto. E volto aqui. Porque se a mulher chegar, se essa mãe chegar agora que eu vou dizer, eu derrubei o bolo. Sim. Mas ela não podia saber que eu tinha derrubado o bolo, né? Mas tu não ia se aguentar, ia falar. Eu não ia me aguentar e ia falar. Tu sabe que eu fui contar pra ela que eu tinha derrubado o bolo, que isso tudo tinha acontecido nos 2 aninhos da cliente. Daí eu fui sincera com ela. Eu preciso te contar uma coisa.
Eu derrubei o bolo da tua filha. Meu Deus, cara. Não, foi uma situação assim, ó, que eu digo, meu Deus, e se tivesse acontecido algo, o que eu ia fazer? Pois é, o que tu iria fazer? Não, Meu Deus. a confeiteira se propôs a ir lá e arrumar o bolo. Reconstruir o bolo. Aí, quando eu liguei pra ela por vídeo, que eu mostrei, ela, não, prima, está intacto. E eu digo, amiga, mas e a vela? E aí que ela me auxiliou a arrumar a vela. Ela disse, não, fica tranquila, o bolo tá intacto. E eu digo, amiga, não tá faltando peça. Não, tá intacto, tá? Tá certinho o bolo. E eu digo, meu Deus, bolo à prova de degrau. Sabe, assim, ó... Esse dia foi assim, ó, meu Deus. São coisas que a gente passa nos bastidores e o cliente não imagina que tenha acontecido. Essa questão da correria, né? As coisas, por mais que a gente se programe e comece tudo cedo, parece que tem um imã que puxa para alguma coisinha não atrasa. Alguma coisinha, né? Pode atrasar e a gente tem que ter sempre o plano B, né? O plano B, sempre exatamente. O plano B, e é incrível, assim. Nós estávamos com tempo hábil para essa festa. E ela já disse, não, se precisar eu vou aí, fica tranquila. Vou aí e arrumo. Mas não aconteceu nada, sabe? Porque eu digo... Mas assim, ó, foi um tombo, eu digo, de cinema, Sim. né? Foi uma coisa assim, eu digo, não, pode tudo acontecer, menos eu derrubar esse bolo. E aí eu fui caindo, segurando o bolo com a mão ali. E a única coisa que aconteceu foi achatar a velhinha. Sim, eu tenho histórias assim de bastidores também, que se a gente fosse conversar sobre só perrengues bastidores, ó, dava um podcast inteiro só de perrengues. Só de perrengues. Só de histórias, assim, também que o cliente nem imagina que aconteceu e na hora a gente conseguiu contornar a situação do problema e deu tudo certo. Mas isso, Pri, é uma coisa que eu sempre falo, assim, quando eu converso com as clientes. Há poucos dias uma me perguntou assim... se chegar no dia e tu não puder ir. E aí eu disse para ela assim, olha, se eu não conseguir ir, vai ser porque eu morri. Ou por algo também que aconteça de força maior, claro. Né? Mas eu vou enviar alguém para cobrir e fazer o meu trabalho. E fazer isso para vocês. Então, tu sabe que isso é interessante, assim, porque com a possibilidade de empreender, tu faz os teus horários, né? E as festas, elas acontecem em final de semana. Sim. Então, às vezes, para te dar uma viajada, para te viajar, visitar um familiar, ou até difícil, ter uma vida né? pessoal, tu utiliza ali a semana, né? Um feriadinho no meio da semana. Aproveita uma sexta-feira, aproveita que a criança ainda, né, pode faltar alguns dias de aula sem perder conteúdo. Isso. E a minha preocupação sempre é, bom, eu tenho meus compromissos no final de semana, eu só vou fazer esse passeio, só vou descansar um pouquinho se eu deixar tudo organizado. E uma pessoa que tem a mesma eficiência que eu para fazer a montagem, caso aconteça alguma coisa nesse percurso, eu me atrase, sei lá. Ou acontece algo, né? Algo sinistro que tu não tá preparado ali. Não tá esperando, né? Porque a festa vai acontecer. A festa tem que acontecer. Então, tipo, essa é a minha preocupação sempre. Eu tenho que... Eu, no caso da decoração, eu deixo alguém que saiba de toda a minha logística do final de semana. As festas já estão todas separadas, tudo organizado, tudo montado, né? O mobiliário que eu vou utilizar, os painéis que eu vou utilizar, os balões, tudo separadinho ali, e vai ter alguém e vai lá e vai montar. Caso tu não consiga, alguém vai lá e vai montar. Isso nunca aconteceu. Sim. Né? Neste período que eu assumi as decorações, nunca aconteceu. Mas nessas situações que eu viajei um pouquinho mais, né, mais distante, assim, eu sempre deixo a minha assistente e uma coisa, né, com as coordenadas já, né? Que eu faço também, quando faço mais de uma festa no mesmo dia, eu envio outro videomaker para fazer outra festa. Claro. Mas isso o meu cliente ele já está sabendo. Já está ciente. Então, já tive experiências assim, quando eu trabalhava de freelancer para outras empresas, de chegar no evento e o cliente dizer assim, mas e o fulano não vem? O fulano que seria o chefe, né? O que deveria estar ali. E aí eu não veio, eu que vim fazer o trabalho para ele e tal. Ah, mas ele não me avisou. Então, tu pode ser um baita profissional,
saber o que está fazendo, mas chegar lá na festa e tu deixar o cliente totalmente perdido, desconfiado, porque uma coisa tão simples, né, de chegar para o cliente e dizer, agora há poucos dias fechei um contrato que eu já tinha festa no mesma data, e eu falei, eu tenho outro videomaker que trabalha comigo, mesmo padrão de trabalho, né, ele vai lá, executa todo o trabalho, toda a filmagem, toda a parte da edição, eu mesmo faço, toda a responsabilidade do evento é minha. É aquela coisa da confiança, Aí né? o cliente, não tem problema, bem tranquilo. Então, tu tá deixando o teu cliente à vontade e seguro, né? E, Priê, o que eu queria falar contigo também seria sobre uma pergunta meio polêmica. Uma pergunta meio polêmica. A festa infantil, a festa de 1 ano, ela é para criança ou ela é para os adultos? Olha, a festa de 1 aninho é para os pais, né? É para a família. É para o pai, é para a mãe, é para mostrar que venceram aquele ano desafiador, de voltar a trabalhar, de manter uma criança viva, né? Durante todas as fases de transformação. Então, até algumas mães dizem assim, ai, mas ele é tão pequenininho, ele não vai aproveitar, não entende. E às vezes as mães se surpreendem. As mães se surpreendem, sabe? Tem relatos, até tem um dos serviços que eu ofereço, que é a mesa posta infantil, que o objetivo dela é ser muito mais cenográfica, né? Para trazer ali a mãe sentada, a criança sentada, tem os balões gazélio. Normalmente eu coloco em frente à mesa decorada, para trazer um cenário bonito, um cenário de interação. E aí ela disse assim, mas será que vale a pena eu investir nessa mesa posta, que eu faço ela toda temática, toda personalizada? E eu digo, olha, vai te trazer boas fotografias, boas recordações. E aí eu conquisto, ela contrata, né, adiciona o serviço, e aí depois ela, Priê, ele adorou. Ele sentou na cadeirinha, ele brincou, sabe? Então, tu percebe que a criança, ela é uma figurativa na festa. Sim. Né? Então... E principalmente quando os pais permitem que ela seja, né? Exatamente. Tem quando algumas, dá liberdade, quando solta no chão, quando solta para outros convidados, não fica aquela coisa do colo ali amarrada, né? Exatamente. Mas, Cris, de forma geral, assim, eu acho que comemorar o 1º aninho é para os pais, né? Para eles se sentirem, assim, queridos, amados pelas pessoas que participaram daquele 1º ano de vida da criança, que acompanharam o crescimento dessa criança. Eu acho que isso é muito importante, né? Tu querer dividir com as pessoas próximas a ti o crescimento do teu filho, o teu crescimento, né? Como casal, como ser humano, como mãe, pai. Verdade. Eu acho que é muito bacana. E normalmente as festas, elas são muito emotivas, né? Afetivas, assim. Tipo, eu conto cada história que algumas me surpreendem. Eu fico com a memória, com a história daquela cliente por dias. Pensando, né? Pensando tudo aquilo que ela viveu, sabe? E às vezes tem histórias dolorosas. Nem sempre tu desejar a maternidade. Nem sempre foi fácil, né? Não são para todas as mulheres, assim, engravidar de primeira. Tu sonha com aquela criança, com aquele filho. E isso se transforma em festa. É verdade. Né? E nem todo o 1º ano do maternar é prazeroso para a mãe. Sim, imagino. Tem fases difíceis. E tem mães que às vezes querem mostrar isso na decoração da festa. É mesmo? Tem o processo de evolução, assim, sabe? Da transformação do amor, da transformação do maternar. E até foi uma das festas que eu fiz em dezembro, que ela relacionava todo o processo com as estações que às vezes ocorriam no mesmo dia.
Tipo, o dia amanhecia nublado. Aquela sensação de tu ficar acordada a madrugada inteira tentando alimentar aquele ser humano, se adaptando à amamentação, né? Aquela coisa sombria, aquela coisa que só depende de ti como mãe. E então, que se tu não fizer, não tem outra pessoa para fazer. Não tem outra pessoa que faça. Tu não tem escolha. Então, ela foi relacionando as transformações do clima, das próprias estações, que em Santa Maria acontece às 4 num dia, em 24 horas, né? No nublado, do ensolarado, do chuvisco com o arco-íris. Então, ela transformou todos esses sentimentos e relacionou com essas fases do clima, da transformação das 4 estações do ano, que às vezes ocorriam em apenas um dia. Que cool. A partir do tinha momentos que ela amava muito e tinha momentos que ela desejava ser ela novamente. A saudade quando era só ela. Quando era só ela. E eu acho que tá tudo certo, né? Sim. Tá tudo certo essa transformação. Então, eu fico tão feliz, sabe, de escutar essas histórias, de ver que somos... E traduzir isso em uma decoração, né? Em objetos, né, que vão traduzir aquele sentimento ali. E que tenha significado para a família. Para a família. Porque às vezes os convidados estão vendo aquele sol radiante, as nuvens feitas de algodão, um arco-íris, né? Mas a pessoa que idealizou, que planejou... Tudo se conecta e faz sentido. Sabe que eu faço bastante vídeos de retrospectiva para apresentar na festa. E nesses vídeos a gente conta um pouquinho da história da família. E as mães, elas escrevem os textos, gravam o áudio, né, e me mandam para fazer a edição do vídeo. E elas, uma coisa que todas relatam é bem essa sequência de fases que tu está comentando. Elas começa para aquela fase um pouco mais sombria, mais, né, às vezes até um pouco deprimidas, né, e aquilo é como se o céu fosse se abrindo, ou as nuvens, né, fosse se abrindo aos pouquinhos, e quando já chega ali pelo 5º, 6º mês, aquilo já começa a irradiar. Ufa! E aí ela já começa a ver que o bebê está interagindo e brinca e faz isso, faz aquilo, e elas contando no áudio, né? E aí chega um aninho, e aí quando chega lá nos 12 meses que elas estão falando sobre os 12 meses, elas dá aquela sensação de que elas já nem se lembram daquela coisa que foi difícil lá atrás, né? Então é muito incrível isso. Mas, Priê... É o poder, né, das fotografias, dos vídeos, contarem essas histórias, né? Sim, com certeza. E aí, às vezes, um dos meus serviços também é o painel de fotografias, que a gente pega uma fotinho por mês e eu peço para a mãe traduzir ali o que significou aquele mês de evolução da criança, né? Tanto para ela quanto da própria criança, de crescimento da criança, para mostrar essa evolução da família, da criança, do significado, do porquê fazer a festa do maninho, né? Para mostrar esse crescimento, as mudanças, as dificuldades e as coisas boas que acontecem também. Então, uma coisa é certa, né? Toda mãe, toda família que decidir em fazer a festa, que decide por fazer, pode às vezes, no primeiro momento ali, parecer até pesado financeiramente, mas esse é um investimento que lá na frente, sem dúvidas, eles não vão se arrepender, né? Quando tu tem profissionais responsáveis, né, profissionais que te escutam, entendem a tua ideia, transformam a tua ideia em festa, né? Porque hoje o meu carro-chefe são festas afetivas, né? As pessoas me procuram para contar histórias. Mas ainda tem aquelas mães que querem temas atemporais, né? Temas que nunca saem de moda, como fazendinha, fundo do mar, circo, temas às vezes que foi o tema da festa do primeiro aninho do papai, da mamãe. Então a gente faz releituras, legal, né? Transforma aquele tema que na época lá, 32 anos atrás, foi com o papel crepom de lá, papel né? crepom para algo mais moderno, né? Para uma saia de mesa de linho, que são os toalhões, que hoje é tendência. Sim, que legal. Então, eu soluciono a tua ideia, né? Eu transformo a tua ideia
em algo lúdico, em algo infantil, em algo ao mesmo tempo harmonioso, delicado, porque festa de criança tem que ser igual criança, né? Delicado, sutil, harmonioso. Então, esse é o poder da transformação, né? O valor desse investimento, de transformação, de transformar uma ideia em festa. Um sonho em realidade. Um sonho em realidade. Pri, ontem foi o Dia Internacional das Mulheres. Né? Se a gente pode ficar aqui até amanhã, né, nesse podcast, que vai surgindo assuntos, né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho, né, sobre ser mulher empreendedora, né? Num dia que se comemora, né, o Dia Internacional das Mulheres, a gente vê tantas coisas ruins acontecendo, tantas barbaridades, né? E a gente vê que as mulheres estão aí, elas estão lutando tanto para pessoalmente, né, por si mesma, mas pelas famílias. Eu queria que tu falasse um pouquinho, deixasse uma mensagem, né, para essas mulheres. Eu vou começar agradecendo a minha mãe. Minha mãe é a maior empreendedora que eu já conheci na minha vida. Sabe? Ela sempre ao lado do meu pai, que é um empresário. E só que ela é suporte, ela é ideia, ela é criatividade. E as minhas irmãs, né? Eu tenho uma irmã, Luana, que é fotógrafa, empresária também, formada como eu, e a Isadora, que é fotógrafa também. E é estudante, né? Continua estudando. Mas a nossa alma empreendedora, a nossa criatividade, a nossa força empreendedora veio da nossa mãe. Que né? legal. É uma mulher assim, ó, acima da sua geração, da sua era, sabe? Pra frente. Pra frente. É uma mulher legal. Pra frente. E uma das coisas que eu aprendi com ela é que nós temos a força de impulsionar mulheres. Mulher tem que apoiar outra mulher. E nós juntas, nós temos uma força imensa. Né? Então, quando... puxando para decoração infantil. Quando eu indico uma profissional, né? Eu estou mostrando a força daquela mulher, do empreender daquela mulher. Porque por trás do trabalho dela... Tem a maternidade, tem a mulher mãe, tem a mulher pessoal que quer ter a sua vida independente, né? O seu círculo de amizades, os seus hobbies, lazer. E tem a mulher que faz a coisa girar, que faz a coisa acontecer. E a maior parte do nicho de festa infantil hoje são as mulheres. É verdade. A gente vê vocês, homens, na fotografia, na filmagem, alguns gestores de salões bem menos. Né? Alguns gestores de salão, mas que por trás tem mulheres de apoio, né? Seja ali uma gerente de festa, uma decoradora do determinado salão. E não é nenhum preconceito feminino, tá? A gente vê esse mecanismo, o movimento, né? Esse movimento de feminino. mulheres, né? E eu acho muito importante, assim, esse respeito mútuo que tem que ter entre nós, mulheres, de impulsionar, de mostrar, às vezes, de dar aquele apoio, né? Daquele pontapé, porque às vezes a mulher tá por trás daquele serviço, tu não sabe quem ela é, né? E tu vê o potencial daquilo crescer. Então, eu acho bonito, assim, esse valor que a minha mãe me passou desde sempre, não só para a aplicação desse trabalho, que é nós nos apoiarmos umas às outras, né? Mulher apoia mulher, nós temos que nos fortalecer. E aí para todas as áreas da vida, né? Para nos proteger, por nos permitir viver, por nos permitir avançar, né? Sonhar, realizar. A gente pode tudo. É verdade. Com certeza a mulher ela tem um poder muito grande, né, nas mãos. Tudo aquilo que a mulher não tem de força física, ela tem em outras áreas que o homem não tem, né? Exatamente. A gente balança um ou outro, né? Mas a mulher é muito fundamental, assim. Eu vou fazer até um agradecimento à minha esposa também, né? A Pamela,
que ela sempre, né, esteve ao meu lado em todos os projetos que eu tive. Ela sempre me apoiou. Agora, quando surgiu a ideia do podcast, ela apoiou, ela incentivou, né? E eu falava para ela assim: será que vai dar certo? Vai dar certo, sim. Eu acho que eu falava para ela assim: olha, eu tô treinando, eu acho que eu até vou desembocar, falar, mas tu tem dúvida? Então, isso pra gente, assim, o homem ouvir da mulher, né, da esposa, da mãe, é um pilar, né? É um combustível, Claro. assim, sabe? E a gente tem visto, né, tanta coisa ruim acontecendo, tanta barbaridade, né, que os homens têm feito com as mulheres. E eu acho que é algo que realmente, isso que tu estava falando, da união, da mulher cobrar, né, aqueles que devem, né, proteger, que devem fazer as coisas mudarem. Nós, mulheres mães, nós devemos, eu vejo assim, com tudo acontecendo, as últimas notícias que eu nem quero citar aqui, mas a minha mensagem é que nós, mães de meninos, nós temos que ensinar os nossos meninos a serem homens. Verdade. Né? Homens que respeitem as mulheres, que estejam ao lado das mulheres, que deem força para as mulheres, né? Exatamente. E não apenas ensinar as nossas filhas a se proteger dos homens. É um absurdo, é um né? absurdo, porque se né? parar para pensar, tá uma inversão de valores, inversão né? de valores. Então, eu acho que além do mulher empreendedora, é a mulher mãe, né? Que tem que fazer essa gestão de criar seres humanos, tanto as mães de meninas quanto mães de meninos. Nós precisamos aí trazer, né, os valores novamente para os nossos filhos. É verdade. Pensando num futuro aí menos violento, né, mais amável, mais em comunhão, em família. Verdade. Eu acho que isso é bem importante. Pri, a gente está indo então para o final, né? Eu acho que a gente poderia ficar aqui várias horas conversando, que ia ter assunto, né? Com certeza. Mas, Pri, fala aí para a galera aí como que as pessoas te encontram, onde que tu está? Então, Santa Maria, Rio Grande do Sul, né? É a nossa casa, mas eu atendo cidades limites de Santa Maria. Aos arredores. Tá? Aos arredores. E o meu Instagram é Pria Decor, né? As mamães ali podem acompanhar os bastidores, os stories, que todos os dias eu tô ali contando um pouquinho, tanto um pouquinho da minha vida pessoal, quanto o planejamento das festas. Eu vou jogando ali todo o preparo, toda a organização. E no feed, os melhores momentos das decorações que a gente vem realizando, que são, então, os registros das fotografias dos profissionais que atuaram nessas festas. Que legal. E para encerrar, tem algo aí, alguma novidade que tu tá planejando para 2026? Algum spoiler? Então, a gente vai transformando as festas, né? Conforme eu já havia falado, as tendências. Então, são tempos de transição, né? Para cenários mais divertidos, mais afetivos, lúdicos, para as crianças maiores, experiências. Oh, que legal. Né? Então, a gente está passando por uma fase da criança brincante, criar experiências, momentos durante a festa. Que legal. Conforme o tema da festa, né? A gente vai criando aí, então, essas pequenas experiências. Então, 2026 vai ter novidade, sim. Com certeza. Que legal, Pri. Eu quero te agradecer mais uma vez ter vindo. Eu que agradeço, fiquei muito feliz por essa conversa. Que bom. Muito legal mesmo. Então, pessoal, esse foi o primeiro episódio do Baby Filmes Podcast. Quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações e ficar ligado no próximo convidado da semana que vem.